Tiago capítulo 1, versículos 3 e 4. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus e um dos anciãos na Igreja de Deus em Jerusalém, escreveu esta carta querendo orientar, aconselhar e instruir os judeus salvos, porém dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Atos capítulo 11, versículo 19. Imagina-se que Tiago apacentou muitos desses quando faziam parte da igreja em Jerusalém e agora, espalhados, esse pastor ainda queria alimentá-los e confortá-los, sabendo das grandes dificuldades que encaravam. Não vem como surpresa que Tiago, na sua carta, logo no início, abordou o assunto muito relevante de provações e como o crente deveria reagir no meio delas. É para os salvos ter por gozo pleno a experiência dura de cair repentinamente numa prova. Capítulo 1, versículo 2. O próximo versículo, o versículo 3, deixa claro como é que o crente pode considerar as provações assim. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. A palavra neste versículo, sabendo, é um verbo indicando conhecimento adquirido por experiência própria. Deixa transparecer o fato que os leitores originais desta epístola já experimentaram pessoalmente os benefícios promovidos nas suas vidas pelas provações. Assim, tendo esse conhecimento, os crentes tinham como estimar as perseguições atuais como motivo de gozo sincero. Irmãos, nós, ao sofrermos dificuldades e transtornos, devemos pensar positivamente no bem que as provas geram nas nossas vidas. Tais pensamentos nos capacitariam para julgá-las como causa de pura alegria. As palavras deste versículo, que a prova, é verdade que a única outra referência à palavra prova no Novo Testamento encontra-se em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, mas as únicas duas ocorrências dela no Antigo Testamento, na Septuaginta, se encontram em Salmo capítulo 12, versículo 6 e Provérbio capítulo 27, versículo 21, nos ajudam melhor a determinar seu significado. Denota o próprio meio de testar, ou seja, a ferramenta que Deus aproveita para nos provar, como o fogo testa o ouro. Assim, doença, morte de um familiar, desemprego, perda financeira, problemas conjugais ou familiares, etc., provam o santo. As palavras da vossa fé, encontrada nesta carta, neste versículo, esta carta tem sido classificada corretamente como prática, ou seja, uma epístola de obras. Contudo, é interessante observar que nela lê-se de fé primeiro e depois de obras. A fé precede as obras. Isso concorda com a nossa própria experiência? A fé em Cristo como Salvador antecede a realização de obras proveitosas? Iniciamos a nossa carreira cristã pelo ato de confiar no Senhor Jesus e continuamos nela exercendo a fé diariamente em Cristo para a nossa conservação? Essa fé tem que ser provada, não para debilitá-la, mas sim para fortificá-la. A árvore que enfrenta ventos constantes lançam suas raízes mais profundamente na terra e, por assim fazer, fica cada vez mais forte. A palavra neste versículo obra é um verbo indicando produzir plenamente ou desenvolver integralmente. Ressalta o fato que as provações são produtivas, proveitosas e vantajosas. O tempo presente aponta para um processo contínuo, ou seja, as provas dolorosas desta vida tendem a produzir constantemente frutos
saborosos e saudáveis. A paciência, destaca-se um dos frutos das provas. A palavra paciência ocorre 32 vezes no Novo Testamento e significa tolerância. Contudo, é reconhecido que nenhuma palavra solitária na língua portuguesa ou inglesa tem como transmitir para nós o que Tiago queria escrever. A palavra grega compõe-se de uma outra, embaixo de, e ficar, por conseguinte, denota ficar embaixo de, isto é, permanecer embaixo de uma pressão perturbadora sem tentar escapar. William Barclay diz que uma das mais nobres palavras neotestamentárias é usada de uma planta que cresce e floresce em condições desfavoráveis. Paciência não é uma resignação fatal de desespero em face das adversidades desta vida, mas refere-se à capacidade de suportar com alegria radiante qualquer aflição, tendo os olhos fitos num alvo de glória. Irmãos, deseja-se que esta virtude admirável seja vista em todos nós. Lembra-se de que a flor perfumada de paciência brota e cresce somente em terra de aflições, adversidades e provações. Tiago capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Consideramos agora as palavras deste versículo. As palavras tenha, porém, a paciência, estando o verbo tenha no modo imperativo, aqui está a segunda ordem para o leitor desta carta, como o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4, Tiago informa os santos que a paciência não é o produto final do processo benéfico que se iniciou com as provações. Outros benefícios se manifestarão no crente se esse demonstrar a atitude correta ao passar por elas. Por isso, Tiago ordena o santo a permitir que a paciência se desenvolva plenamente ao permanecer submissivamente na tribulação. Caso haja murmuração, acusação injusta ou rebelião contra a vontade de Deus, esse processo será abortado e, por conseguinte, o crente será empobrecido espiritualmente. As palavras, a sua obra perfeita, longe de ser passiva, a paciência é ativa. Ela opera, desenvolve e produz outras propriedades admiráveis no santo, inclusive a própria maturidade espiritual. Assim, vale a pena suportar a provação mansamente, dando toda a oportunidade para a paciência se desenvolver com êxito. A obra perfeita refere-se ao processo completo, como no caso de um pé de laranjeira na estação de florescer. Se houvesse uma chuva de pedras, o ciclo de produzir laranjas suculentas seria interrompido irremediavelmente. Assim, uma atitude imprópria da nossa parte, na hora de provação, será prejudicial para nós. As palavras para que sejais perfeitos, esta frase aponta para o fim desejável das provações, perfeição. Esta palavra, ocorrendo 5 vezes nesta carta, no capítulo 1, versículo 4, 2 vezes, capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, versículo 25 e capítulo 3, versículo 2. Não há carta neotestamentária com mais referências. Não denota sem pecado, mas sim maturidade, caráter íntegro e pleno desenvolvimento espiritual. Não é isso que queremos? É claro que Deus quer que sejamos perfeitos, pois Ele deu dons à Igreja querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Não querendo ser mal entendido, Tiago define melhor o verbo sejais perfeitos. Primeiro, ele nos dá um sinônimo positivo e depois um negativo, a saber, completos e sem faltar em coisa alguma. A palavra e completos é um adjetivo ocorrendo apenas duas vezes no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 23, todo o vosso espírito e alma e corpo, referindo-se à pessoa inteira, e aqui literalmente quer dizer lote inteiro. A palavra grega se compõe de inteiro, lote, sorte ou porção. Usa-se a palavra para descrever as pedras de altares, pedras inteiras. Deuteronômio capítulo 27, versículo 6, e Josué capítulo 8, versículo 31, isto é, pedras não trabalhadas. Também descreve uma semana completa, semanas inteiras. Levítico capítulo 23, versículo 15. Assim, a palavra completo significa inteiros, íntegros ou perfeitos. A frase ou as palavras sem faltar em coisa alguma, esta expressão, definindo melhor, de modo negativo, a frase sejais perfeitos, pode ser traduzida não deficiente em nada. Um animal deficiente em certas partes do seu corpo não era idôneo para ser sacrificado, ele tinha que ser são, inteiro e completo. Nada menos seria digno de ser oferecido para Deus. Irmãos, lembremos-nos daquilo que o Senhor disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Vamos nos esforçar para sermos perfeitos, de caráter íntegro e plenamente desenvolvido, sem faltar em nenhuma virtude espiritual. Se o preço para sermos perfeitos for alto, em termos de provações, vamos pagá-lo de boa vontade, contando com Deus para nos ajudar.